Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Edilene, da Escola Seja de Canindé, e venho trazer para vocês hoje algumas dicas para o Enem 2023. Vamos para as nossas questões? Nossa primeira questão vem com o texto, o complexo de falar difícil. O que importa realmente é que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0, até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima, em plenas 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão, deixar tudo amarradinho gramaticamente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de: item A, se ter um notável saber jurídico; B, valorização da inteligência do falante; C, falar difícil para demonstrar inteligência; D, coesão e da coerência em documentos jurídicos; é adequação da linguagem à situação de comunicação. Vamos ver agora qual é a opção correta dessa questão? Item E, adequação da linguagem à situação de comunicação. Ao ler o texto e observar o enunciado, percebe-se que o item E é a opção correta desta questão, ok? Vamos para a nossa segunda questão. Temos aqui o texto. Era o êxodo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando de tão tropegos e trêmulos num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levados por ela. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse. E os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos os hidrópicos, de ascites consecutiva alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes.
Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Na segunda questão, temos o seguinte enunciado: os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui no item A, desenho cru da realidade dramática dos retirantes; item B, identificação dos espaços para efeito de generalização; item C, análise psicológica da reação dos personagens à seca; item D, engajamento político do narrador ante as desigualdades; item E, contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Observando o nosso texto, qual será a nossa opção correta? Vamos ver agora. É o item A, desenho cru da realidade dramáticas dos retirantes. A nossa terceira questão. O nosso texto tem como título Assentamento. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim. Francisco, Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora. A Piracema, rios contra vim. Binho, Bel, Bia, Kim, vamos embora. Quando eu morrer, cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel, Miguelim, vamos embora. Nosso enunciado, para responder à nossa terceira questão, diz o seguinte: nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Item A, zanza para colar. Item B, fim de feira, periferia fora. Item C, a cidade não mora mais em mim. Item D, onde só vento se semeava outrora. Ou item E, ó Manuel Miguelim. Vamos ver qual é a nossa opção correta. Item C, a cidade não mora mais em mim. Certo? Então, assim, nós temos aqui 3 questões de interpretação textual, que é muito importante que os textos sejam lidos com atenção para que possamos encontrar a resposta certa. Para finalizar a nossa aula, eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho sobre a redação, certo? Como escrever uma boa redação no Enem. Nós temos a estrutura da redação, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. O que você vai escrever na introdução, né? A sua introdução deve apresentar o tema da redação e o seu ponto de vista sobre ele. Ela deve ser clara e concisa e deve despertar o interesse do leitor. Então, no parágrafo de introdução da sua redação, é importante que o seu ponto de vista seja bem claro, certo? Depois, temos o desenvolvimento, que deve apresentar os argumentos e exemplos que sustentam o seu ponto de vista. Ele deve ser dividido em 2 ou 3 parágrafos, cada um com o argumento principal. Então, você pode desenvolver a sua redação e, nesse desenvolvimento, você sustentar o seu ponto de vista que você escreveu na introdução. E, na conclusão, você deve reafirmar o seu ponto de vista e deixar uma reflexão final. Tá certo? Na sua conclusão, deve ser clara e concisa e deve encerrar a redação de forma bem coerente. Finalizamos a nossa aula de hoje, agradecendo a atenção de vocês e desejando a todos uma ótima prova do Enem 2023. Um abraço a todos.